Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu barco afundou junto com toda a sua carga. E por causa desse único evento, que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem que era muito rico, de repente ficou muito pobre. Imagina que se fosse com você. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse jogado pelo ralo, pela pura força de vontade da natureza? Qual é a reação adequada você ficaria? Com raiva? Triste? Você sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, todas essas reações seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes. Então, por isso, deixei um curso gratuito para você começar a vender nesse mundo da internet. No primeiro link da descrição, você vai encontrar tudo o que você precisa. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece conosco, temos controle de como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande eficiência. Em vez de chorar pelo leite derramado, Zenão se concentrou em manter a compostura diante da situação, mantendo-se calmo e neutro, apesar da situação difícil. Hoje as pessoas costumam ver os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não demonstram extremos emocionais, passando por coisas como raiva ou crise de ansiedade. Mas a ideia original por trás dos estoicos era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que não têm emoções, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo e todos no mundo. E, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas, como os estoicos reuniam, discutiam e ensinavam filosofias em local público. Sua filosofia era amplamente conhecida, eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito a todos, e portanto não fazia sentido para eles esse conhecimento atrás de um quadro de paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, escravos e imperadores puderam aprender a se tornar estoicos, e eles o fizeram. Os primeiros estoicos praticavam o que pegavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam disso completamente. Não são apenas os homens que possuem ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres ficam satisfeitas tanto quanto os homens, com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais coisas. Sendo assim, que é apropriado que homens busquem e examinem como podem viver bem. Isto é praticar a filosofia. Mesmo numa época que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Num mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa, ajuda a regar nossas plantas e fornecer água para o gado. Mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. A chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim possa acontecer. Imagine o pior dos resultados e fique contente sabendo que isso pode acontecer.
Um dos exercícios estoicos é conhecido como o desconforto voluntário, um exercício que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banho frio quando normalmente toma banho quente, coma apenas batatas por alguns dias. Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará. Se a sua mentalidade estiver correta, conseguimos suportar essas situações incômodas, preparamos indiretamente a nossa mente para futuros infortúnios. No estado atual do mundo, os anúncios vêm nos enfiando goela abaixo que precisamos ter um lançamento do ano, que precisamos ter isso, que precisamos ter aquilo, que precisamos ter um valor mínimo de dinheiro, porque caso contrário, será impossível ser feliz. E como entramos no mundo sem saber muita coisa, crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que muitas vezes, todas as três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão que precisamos internalizar todo esse conhecimento, se fizermos, podemos sem saber estabelecer expectativas reais para as nossas vidas, deixando-nos desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é jeito de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos. Para nós mesmos, devemos fazer as coisas para nós mesmos. Apenas por esse motivo, anexar qualquer esperança externa, apego e secundários a ações que realizamos quase sempre leva a desapontamento. A maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começando a família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que se você abordar a vida dessa maneira, colocar a sua felicidade na mão das forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais desabam em cidades inteiras, e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais a cada ano. Mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Para você, em vez disso, devemos colocar a nossa felicidade em nosso valor intrínseco. Como humanos, e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente, devemos escolher o possível, para manter a cabeça fria, independente do que a vida nos apresente. Porque independente do que queremos no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle e o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epiteto, a principal coisa na vida é simplesmente essa: identificar e separar assuntos para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externos que não estão sobre o meu controle e que me tem a ver com as escolhas que eu realmente controlo, do que podemos controlar e do que não podemos. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pela que podemos controlar. Se esforçar por um objetivo é uma boa característica, mas quebrar quando essas coisas não acontecem do seu jeito, do ponto de vista histórico, é bem inútil. Fazer um vídeo para o YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano. Você concorda que produzir um vídeo com muita qualidade dá muito mais trabalho do que a grande maioria das pessoas pensam? E ainda assim, tem muitas pessoas que julgam o sucesso do seu canal no YouTube com base em quantas inscrições você tem. Mas o ponto é que essas métricas, em sua maioria, estão fora do seu controle. Então daí os estoicos ensinam que, ao invés disso, você deve julgar o seu sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você faz e não no resultado das esperanças externas. Até porque não faz sentido comparar um canal que tem 1 ano com um canal que tem 10 anos, esperando as mesmas métricas. Confie no processo. Viver significa libertar-se das algemas sociais nas quais você essencialmente se colocou. Pense em uma pessoa que trabalhou duro e em seu trabalho nos últimos 6 meses, ela agora sente que merece uma promoção. E por isso ela vai até o seu chefe com seu relatório de desempenho. O patrão agradece, mas não lhe concede a promoção. Daí então ele vai para casa pensando que deve ser péssimo o trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter simplesmente acordado com raiva de outra pessoa, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e simplesmente não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele, ao invés de colocar o seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava,
poderia ter ficado muito mais feliz no geral com a perspectiva certa. Seu objetivo não te teria diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação da sua mentalidade que é crucial. O verdadeiro estoico não vê seu sucesso com base nos ganhos financeiros dos seus empreendimentos, mas é confortado pelo fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é separar o que é interno do que é externo. A capacidade de escolher nossas reações às coisas que nos acontecem. Coragem é persistir e resistir. Temperança é fazer mais com menos. É dizer com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e depois ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo e foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser liberto. Quando ele foi libertado da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul. E, portanto, muitas pessoas pensaram que ele puniria brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com a sua prisão. Mas é claro que ele não fez isso. Ao longo do seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muito dos valores centrais do estoicismo, todos os quais ele praticou. Ao longo da sua vida, em vez de pedir cabeça dos seus malfeitores, Nelson Mandela exortou seu povo a buscar o contrário, para relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado já estava fora do seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho estoico na medicina moderna. O estoicismo está no centro de procedimentos como a terapia racional, emotiva, comportamental e a logoterapia, pois ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite que o raciocínio por trás dos seus pensamentos negativos, com lógica do perceber que muito deles estão infundados, poderá substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A terapia, por outro lado, baseia-se no princípio de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encher nossas vidas de significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. É mais fácil dizer do que fazer para resolver nossos problemas com a felicidade. Devemos praticar a autoestima ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar. Em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado presente, pelas águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ficar tranquilos com o fato de termos vivido uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos. Até porque tudo tem um fim. Que necessidade há de chorar por parte da vida quando toda ela exige lágrimas? E nesse vídeo eu mostro como a sua forma de ver as coisas mudam a sua visão de mundo. Então veja como descobrir o seu propósito agora.